do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Olá, que Deus abençoe a todos. Já estamos aqui mais uma vez juntos e daqui a pouco nós vamos realizar a oração da meia-noite. Enquanto as pessoas vão entrando, prepare aí algo que possa representar a sua família, que possa representar a sua luta, a sua guerra. Nós estamos falando sobre a luta. Com quem você luta, por que você luta e qual é a sua luta. É claro que as coisas não acontecem simplesmente por acontecer. Não é Deus quem escolhe abençoar aleatoriamente alguém, mas as atitudes que cada um toma. E foi o caso de Jacó. Jacó, ele decidiu lutar com Deus, pois havia feito no passado escolhas erradas que resultaram numa vida ao longo de décadas de muito sofrimento e perdas. Vida de dores, vida de fracassos. Mas não há nada que não possa ser reparado. Eu quero trazer uma palavra hoje de encorajamento. Uma palavra que, assim como Jacó, não desistiu de lutar, não desistiu de sonhar. Você não pode, você não deve abrir mão daquilo que você acredita. Veja que as situações, elas somente mudarão, se modificarão, quando a pessoa reconhecer que ela precisa lutar com alguém que esteve no nível superior ao seu e lhe der condições verdadeiramente de conseguir alcançar aquilo que durante anos ela vem buscando. Foi o que fez acontecer com Jacó. Jacó, agarrando-se ao Senhor no val do Jaboque, ele disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Essa é a disposição. Quando nós nos deparamos com situações que muitas vezes não conseguimos vislumbrar uma saída. Jacó, durante quase 30 anos da sua vida, desde o seu nascimento, ele começou a lutar por algo que ele queria, mas ele teve alguns tropeços, algumas situações que foram extremamente prejudiciais à sua vida, mas Jacó não desistiu. E então ele buscou, através da fé no Deus dos seus antepassados, vencer aquela que era a sua maior luta, o seu maior desafio. E quem não tem uma luta? Quem não tem um grande desafio pela frente? Então a palavra de encorajamento que eu trago para você antes dessa oração é que você não desista. Assim como Moisés, quando morreu, Josué estava disposto a jogar tudo para o alto. E Deus lhe deu uma palavra de encorajamento e lhe disse: seja forte. Uma palavra muda tudo. Uma palavra define a fé de uma pessoa. Uma palavra, ela pode determinar, caracterizar o perfil de alguém. Qual é a palavra que te define? A palavra que definiu Salomão foi coragem. Josué foi seja forte e corajoso. E a palavra que definiu Jacó foi a perseverança. Ele perseverou por algo que ele cria. Eu quero, nesta segunda das 7 orações
que realizaremos ao longo desta semana da luta com Deus, eu quero orar por você nesse momento. Inclusive, nós vamos orar agora, meia-noite, está chegando agora, faltam 30 segundos. Amanhã cedo vamos estar no monte clamando por todas as pessoas que têm uma luta, que têm diante de si verdadeiros desafios, seja contra uma enfermidade, seja contra um problema de ordem econômica, familiar, sentimental, espiritual, emocional, social. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aquelas horas de uma luta travada entre Deus e o anjo parecia praticamente uma eternidade. Jacó, ele não estava disposto a abrir mão da bênção. E o Senhor encontrou em Jacó um homem resiliente, perseverante, um homem que estava encorajado pela própria circunstância que a vida o levou a não abrir mão daquele momento, que era o momento ápice para uma virada total, uma mudança completa e total na sua identidade. Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos, mas aquela foi a maior dentre todas que Jacó viveu. O Senhor permitiu que aquela situação chegasse ao ponto que chegou. E Jacó, agarrando-se ao Senhor, lutou, não contra o Senhor, mas buscou no Senhor, meu Deus, a resposta que ele buscava naquela luta ao longo daquela madrugada. Eu quero nesta oração da meia-noite, orar por todos aqueles que creem como Jacó, como Paulo e Silas, que estavam dentro de um cativeiro, de uma prisão, clamaram ao Senhor. O Senhor trouxe um grande livramento, provocando um grande terremoto, colocando-os em liberdade, Senhor, e propondo e proporcionando salvação para o centurião, para o guardador deles e toda a sua família. O carcereiro, da mesma forma, Jesus, eu quero me unir a esta pessoa que tem contra si um mal, que tem diante de si um sério problema, Senhor, e que ela por si só não tem conseguido a solução disso. Ela tem utilizado todas as suas ferramentas, ela tem utilizado, Senhor, todos os seus recursos, e ela não tem conseguido sair desse emaranhado de problemas. Mas assim como o Senhor encorajou a Jacó, que durante tanto tempo lutou por uma oportunidade, cria uma oportunidade que possa alavancar, que possa reverter esse quadro que esta pessoa se encontra. Ah, meu Deus, aqueles que clamam não apenas por si, mas intercedem por tantos outros, por quem ela tem buscado, por quem ela tem intercedido, que todas as forças trevosas, que todas as armas negativas sejam desativadas, sejam desarmadas. Todo aquele que tem contra si o mal, todo aquele que tem contra si uma arma forjada por alguém contra a sua vida, que o Senhor venha desfazer todo este mal, que os planos, projetos satânicos contra a sua vida sejam eliminados. Nós oramos, meu Deus, agora à meia-noite, pela saúde, determinamos a cura dessa doença considerada incurável, dessa doença que aos olhos da medicina é vista como algo impossível de acontecer, mas não há nada que o Senhor não possa fazer para que assim como o Senhor foi glorificado e ainda hoje o é pela vida de Jacó, pela atitude de lutar ao longo daquela madrugada, ao longo desta semana, traga, meu Deus, para cada um de nós que oramos, que clamamos, muitos que estão agora acordados, tendo que acordar cedo, mas estão aí em sacrifício, lutando contra uma situação, buscando um livramento, uma resposta. Manifesta o teu poder, Senhor.
eu ergo as minhas mãos, eu uno a minha fé, a minha confiança, e eu venho nesta noite determinar a vitória desta pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós assim determinamos, Senhor, a sua bênção, seja uma causa na justiça, seja uma dívida incalculável, seja uma doença incurável, seja um sério problema de ordem familiar, de ordem social, que haja libertação, em nome de Jesus, traga a tua bênção. E aqueles que creem, digam, eu creio, e eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Esta é a segunda das 7 noites que nós realizaremos. Vamos perseverar. Nós estamos nesse propósito. Eu tenho aqui nome de pessoas que entraram nesse propósito conosco. Domingo agora na igreja teremos o domingo da luta com Deus. O domingo da luta com Deus. Você aqui de Uberlândia, compartilhe, convide pessoas que têm uma luta na sua vida para que elas estejam às 9 horas da manhã conosco ou às 18 e vamos clamar a Deus. Você vai vencer a sua luta. Amanhã vamos estar no monte orando. Se você também quer participar, mesmo à distância, bispo, faça um voto com Deus, prepare um propósito, uma oferta de fé. Faça, nós vamos colocar diante do altar, envie a sua oferta, seu pedido, através do nosso WhatsApp 31 94 93 91 93. 31 94 93 91 93. E quando nós clamarmos, o Senhor vai trazer a vitória. Tá bom? Que Deus abençoe. Daqui a pouco a gente vai estar de novo no monte. Quarta-feira teremos às 7h30 da noite, a noite da resposta, da vitória. Venha estar conosco nesta quarta, às 7h30 da noite, numa noite toda especial. Serão 40 minutos de oração. Nós vamos estar nessa noite de quarta-feira buscando a Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos que estão conosco, acompanhando. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. E até daqui a pouco vamos estar no monte ao vivo, lutando e clamando a Deus por todos. Fica com Deus, Deus abençoe. Dá licença. Vamos seguir firme amanhã, terceira noite da oração. Deus abençoe. Dona Alessandra, Dona Veridiana, a Dona Rose, a Juliana, Dudu, um abraço, Dudu, um abraço, meu querido. Que Deus abençoe você, sua família. Vamos orar sim pelo Mateus, né, que a gente apresentou há 24 anos atrás, hein, Dudu? Os anos passam. Um abraço a todo o nosso povo aí do Rio de Janeiro, especialmente povo amado, querido de Nova Iguaçu. A Miriam, a Aline, a Fabiana, a Laís, não é? Quem mais está aqui? O senhor Rogério, um abraço, meu querido, aí no Piauí, trabalhando na luta. Deus abençoe o senhor. A Eliette, a Dona Leila e tantos outros. Deus abençoe, Dona Leila. Um abraço com carinho. Fica com Deus, gente. Até amanhã.